Cumprimentar as senhoras e senhores senadores. O tema que trago hoje a essa tribuna é de grande interesse da população do meu estado. Refiro-me ao grande volume de obras estaduais e municipais inacabadas, o que tem prejudicado enormemente a sociedade. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Estado, divulgado em 28 de setembro do ano passado, foram identificados 1.422 contratos com obras paralisadas ou com fortes indícios de paralisação, totalizando aproximadamente 7 milhões. Os dados foram extraídos das prestações de contas enviadas ao Tribunal de Contas do Estado relativos ao ano 2015. O TCE pediu explicações por ofício aos gestores sobre as causas da paralisação e as providências que estão sendo adotadas para a regularização. Após os esclarecimentos dos gestores, o levantamento apontou que os projetos inconclusos em questão se referem a 911 contratos orçados em mais de 5 bilhões de reais, dos quais 1,7 já foram pagos. Em relação ao ano de 2013, houve um aumento de mais de 7 vezes no valor dos contratos nessa situação, o que passou de 740 milhões para 5,3 bilhões. O Tribunal de Contas do Estado também constatou que 54 contratos permanecem paralisados desde 2013 e que 297 continuam no mesmo patamar desde o ano de 2014. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um empreendimento público inconcluso gera revolta e indignação da sociedade, sobretudo nos casos de maior alcance social ou quando os empreendimentos se vinculam às populações mais carentes. Segundo a análise do ex-ministro do Tribunal de Contas, Valmir Campelo, a contabilização dos prejuízos vai muito além do montante de recursos empregados, até a paralisação, porque também deve-se levar em conta o desgaste das estruturas já concluídas, que, por permanecerem muito tempo sem execução, acabam sendo degradadas pela ação deletéria do tempo e das intempéries. Mas o principal ônus refere-se aos benefícios não oferidos pela população, em função do atraso e da não conclusão do empreendimento. Em resumo, uma obra paralisada gera muito mais prejuízos do que aquele representado pelos recursos até então empregados. Se traduz em ineficiência na aplicação dos recursos públicos e em descrédito com o contribuinte e com a população em geral. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mesmo se levarmos em consideração as restrições de ordem fiscal, o elevado contingenciamento de recursos, os atrasos muitas vezes decorrentes de restrições ambientais ou de processos de desapropriação, não podemos eximir a responsabilidade dos gestores públicos. Em Pernambuco, as obras de maior vulto e relevância social alcançam diversas áreas, na capital e no interior. A exemplo da barragem de Cerro Azul, em Palmares, os projetos de mobilidade urbana, a PPP do saneamento na região metropolitana, o complexo penitenciário de Itaquitinga, além do arco metropolitano. O atraso, por exemplo, na conclusão da barragem de Serra Azul, na cidade de Palmares, na mata sul do estado, é extremamente preocupante. Isso porque não é admissível conviver com uma situação de risco para a população diante de um cenário de enchentes, a exemplo do que ocorreu em 2010. Já os projetos de mobilidade, e o senador Humberto Costa conhece bem essa situação, situam-se principalmente na cidade do Recife, como os corredores de transporte público leste-oeste, norte e sul, e o sistema de integração com as estações, além do sistema e do projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe. Vale destacar que a nossa capital tem reconhecidamente problemas graves de mobilidade. Pesquisa recente
mostra que o Recife foi considerado o 8º pior trânsito mundial, com o 3º maior índice de congestionamento do país. O levantamento foi realizado por uma empresa holandesa, utilizando o GPS, e avalia a situação do congestionamento de trânsito em 295 cidades de 38 países em 6 continentes. Ainda na área de mobilidade urbana, destaca-se ainda a demora para a conclusão do ramal da cidade da Copa, em São Lourenço da Mata. Já os atrasos da reforma do sistema prisional do Curado, na construção das cadeias públicas em Araçoiaba, assim como o fracasso da PPP para o presídio de Itaquitinga, corroboram a visão de deterioração no sistema penitenciário de Pernambuco, considerado por entidades internacionais como um dos piores do Brasil, apresentando um déficit de 20 mil vagas e um triste histórico de rebeliões e assassinatos. Cabe mencionar que, por essa condição, o sistema está sendo alvo de auditoria do Tribunal de Contas do Estado para uma avaliação gerencial, atendendo a uma solicitação do Tribunal de Contas da União. Recentemente, a TV Jornal fez uma reportagem e constatou que em Itaquitinga encontramos estruturas enferrujadas e um cenário de abandono numa construção que foi orçada em 350 milhões de reais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, outra PPP que não tem avançado é a do saneamento. Anunciado como o maior projeto do setor no país em 2013, a PPP pretendia investir 4,5 bilhões, com recursos públicos e privados, para realizar obras de ampliação do esgotamento sanitário em 15 municípios, atendendo a 3,7 milhões de habitantes da região metropolitana e do município de Goiânia. Com quase 4 anos, o projeto praticamente não avançou e a meta da universalização dos serviços de coleta e esgotamento sanitário está distante. E quem sofre é a população mais carente e mais vulnerável, como as crianças, em função das doenças associadas a um tratamento inadequado. Finalmente, não podemos deixar de mencionar os transtornos causados pela deficiência na infraestrutura viária, inclusive com fortes impactos econômicos. A demora na duplicação da BR-104, uma obra delegada ao Estado, que gera acidentes e é motivo de reclamação de toda a população ali do nosso agreste central, sobretudo nos dias de feira. E essa rodovia serve ao polo de confecções, que é um dos setores mais dinâmicos da economia de Pernambuco. Situação semelhante ocorre com a demora da requalificação na BR-101, na região metropolitana do Recife, entre Paulista e Jaboatão, e na definição de uma solução para o gargalo estrutural no escoamento do novo polo automotivo de Goiânia. O governo anunciou mais um novo cronograma para essas obras, mas tem sofrido solução de continuidade por vários anos. Vamos cobrar que, de fato, os projetos possam sair do papel. Na área de saúde, temos constatado atraso das reformas e ampliação do Hospital do Câncer em Recife, do Hospital São Sebastião em Caruaru, além da construção do Hospital Mestre Dominguinhos em Garanhuns. Esse último, inclusive, a obra não foi sequer iniciada. Além disso, está pendente a reforma do Hospital São Sebastião em Caruaru, como já referi, e a conclusão de diversas unidades de pronto atendimento à saúde em cidades do interior. O atraso nas entregas das UPAs no interior causa uma pressão por atendimento nas unidades já existentes, o que contribui para o cenário de precariedade e superlotação, inclusive nos hospitais. Além disso, por falta de uma estrutura mais adequada, se compromete a assistência especializada para mulheres e para o tratamento do câncer. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para finalizar,
Eu queria dizer que governar é a arte de eleger prioridades. A conclusão de obras inacabadas, seja de acordo com o projeto original ou mesmo por um redimensionamento, deve ser priorizada. Caso contrário, nós estamos sancionando uma política perversa que combina desperdício de recursos públicos e subtração de benefícios para a população, atentando contra princípios elementares da administração pública, como, por exemplo, eficiência e zelo no uso dos recursos públicos. Era esse o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância.